como prometido, estamos nós aqui com o pastor Rogério Fernandes novamente. Ele vai continuar aquela linda história para vocês. Então preste atenção no segundo episódio, porque com certeza você vai tirar boas lições. Vamos lá, pastor Rogério? Seja muito bem-vindo novamente. De novo, é uma satisfação estar aqui. E vamos lá para a segunda etapa da minha história. Exatamente. Para você ouvir e você procurar dessa história tirar algum bom proveito para ter na sua vida. E eu tenho certeza que será uma ótima lição de vida, né? Porque esse programa, na realidade, traz as pessoas certas para que você, que se acha até certo, que estou fazendo certo, né? Mas aí, dependendo do que ele vai falar para você, você vai olhar assim e vai falar, poxa vida, eu preciso melhorar nisso, né? Então, pastor Rogério, por favor, pode continuar contando a sua história. A gente parou ali onde eu te perguntava como foi, se você se converteu no Rio de Janeiro mesmo ou se foi em São Paulo. Então, eu com 20 e poucos anos de idade, eu saí do Rio e comecei a dar meus passos para fora. Fui para Resende, trabalhei ali na Agulhas Negras? A Academia das Agulhas Negras em Resende. Trabalhei ali 2 anos, aí depois retornei para o Rio. Aí depois eu fiz minha primeira viagem para São Paulo. Trabalhei numa empresa que eu tinha sido contratado no Rio e ela me mandou para Guarujá, Santos, na cidade de São Paulo. Ah, quer dizer que já foi. Olha aí, tá vendo? Passou até na região litoral, praia. Sim. Eu era cabeludão, tinha um cabelo grandão. Né? Gente, viu que tem história nessa caixinha? Quer dizer que você chegou a, vamos lá, aquela vida de boêmio. Chegou a ser surfista? Não, eu era meio loucão. Era meio loucão sem prancha? Isso. Ai, que legal. Exato. Aí, pronto, eu fui para essa cidade, né? Só que eu estava com a vida destruída. Por quê? Porque lá no Rio, apesar de eu ter tentado alguma coisa, nada estava fluindo, né? Tinha perdido a minha mãe. Não falei, mas eu perdi também meu irmão num acidente de trem. Nossa. O nome dele era Luiz Cláudio, um menino bonito, simpático, tinha uma vida pela frente. Quantos anos ele tinha? 16 anos. Novo, acidente de trem. Aí, pronto, eu tinha que sair do Rio de Janeiro, né? Nada deu certo. Tinha uma namorada lá, aí não deu certo por uma coisa ou por outra. E aí eu tive que sair de São Paulo. Tinha que sair, né? Era necessário sair. Aí fui lá do litoral. Fui para o litoral, porque eu fui contratado, né, por essa empresa e eles nos pagavam para estar por lá. Aí, no litoral, eu fui para São Paulo. Aí foi ali onde a gente conheceu mais o pecado, né? Se abraçou com ele, porque estava com a vida destruída, destruída e meia. Para mim não importava. Diz que quem está perdido, qualquer caminho, né? Qualquer mata é caminho, torna estrada, não é verdade? Exato. Já estava triste, minha família tinha sido destruída. Tinha perdido a namorada, tinha perdido o irmão. E aí, para mim, fui para o Rio de Janeiro e me atolei no erro, no engano, né, no pecado, como todo ser humano que está triste e arrasado, ele precisa preencher o ser dele com alguma coisa. Eu fui preencher com o pecado. Né? Tem aquela lacuna, né? Exato. Que você sabe que, por mais que você faça algo para preencher, nunca é preenchível. Né? Fica sempre aquele espaço. Esse vazio que todo ser humano tem, só é preenchido com Jesus. Só Jesus. O próprio Jesus dizendo na palavra dele, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu fiz isso. Eu estava precisando de Jesus. Eu estava depressivo, eu estava arrasado, não sentia alegria em nada.
Sabe? A gente ia se abraçando com o pecado, e quanto mais a gente se abraçava com o pecado, mais eu tinha uma vida triste, amarga. Eu imagino. E para tu chegar ao evangelho, pastor, me diz uma coisa. Você foi evangelizado por alguém ou você mesmo decidiu procurar Jesus? Deus me direcionou. Eu lembro que na rua onde eu passava, aliás, aonde eu tinha que trabalhar, eu passava ali no centro da Praça da Sé. Passava ali na Praça da Sé e tinha aqueles crentes, né? Uns pregando a palavra ali suavemente, outros gritando. Aí aquilo ali me chamou atenção. Aí eu fui lá ver, né? Porque lá em São Paulo, antigamente, tinha muitas rodas de pessoas trabalhando, um era com capoeira, um era com uma coisa ou outra, e o pessoal sempre chamava atenção de uma maneira ou de outra. E eu estava procurando alguma coisa, sabe? Aí eu ia, às vezes, num lugar, tinha uma roda de capoeira, eu falei, eu vou ficar aqui não. Aí tinha uma coisa ou outra ali, eu ia, era curioso, eu ia lá, estava encontrando felicidade. Eu estava querendo uma felicidade. Eu estava querendo algo que viesse me preencher, porque eu estava vazio de Deus. Olha como é interessante isso, gente. Eu mesmo, que eu morei no centro da cidade de São Paulo, mais ou menos uns 11, 12 anos, né? Entre as Dobras do Nascimento e a Conde de Sazedas, né? Ali na Liberdade, onde a gente se conheceu. Então, o que acontece? Eu sempre passei ali na Praça da Sé, caminho de roça, né, pra gente. E tinha essas rodas, como você está falando. Mas para mim, aí eu dizia assim, meu Deus, como é que as pessoas, olha só a mentalidade de alguns, né? A minha funcionou assim. Como que as pessoas param de fazer seu serviço, os seus afazeres, para parar e ficar ouvindo esse pessoal gritar? Sabe, eu passava assim, meu Deus, ainda falava, meu Deus, né? E seguia a viagem. Ou seja, já para você foi o canal para chegar a Jesus. Por isso que a gente nunca pode desprezar o trabalho de alguém, né? Aquele trabalho flui. Sim. E tem sementes, sim, né? Tem frutos, né? Eles plantam aquela semente e olham os frutos. Porque eu não tinha coragem de ir para a igreja. Eu era cabeludão, mas só que era cabeludão. Eu estava com a vida destruída. Exato. Então, para mim, igreja, eu não tinha esse conhecimento de Jesus, esse Jesus maravilhoso, né? Uhum. Que dentro da igreja a gente encontra através da sua palavra. Mas eu estava com sede de Deus. Então, quando eu via algo diferente, uma roda, alguém ali fazendo um trabalho ou outro, né, uma arte, uma coisa ou outra, eu ia lá ver. Eu queria preencher, eu queria sentir alegria. Foi quando eu via aqueles crentes pregando, uns gritavam, eu achava interessante aqui. Aí eu falei, meu Deus, vou voltar de novo amanhã. Aí eu comecei vendo aqueles crentes pregar. Mas eu sei hoje que ali já era Deus me levando. Sim. O Espírito de Deus me levava ali para Ele ouvir. que nos conduz, né? Exato. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convence, né? Então o Espírito de Deus me convenceu que eu tinha que estar ali ouvindo a palavra. Que pensa. E aí é interessante que todo dia eu tinha que estar ali. Deus me levava todo dia para ouvir a palavra no meio da Praça da Sé. E ali era algo tão gostoso que tinha dia que eu ficava meia hora, 2 horas, tinha dia que eu ficava 3 horas em pé. Só que a gente chegava de tarde, depois do trabalho, cansativo, depois de sair de jornada de trabalho, 5 horas, 6 horas, tinha dia que ficava até acabar a última pregação. Por exemplo, chegava lá 5 horas da tarde, 5h30, saía 8 horas da noite. E aí, depois disso aí você resolveu procurar um templo? Eu me converti na praça. Na praça. Os irmãos pregavam uma vez, pregavam outra vez, e chegou um dia que eu não tinha coragem de ir na igreja, mas levantei minhas mãos para Jesus, ali no centro da Praça da Sé, no meio de dezenas de pessoas. Eu confessei o nome do meu Senhor. Aí foi lindo, foi maravilhoso. Aí dali em diante eu já tive coragem de começar a ir para a igreja. Foi quando eu comecei a dar meus primeiros passos para Jesus.
E dali ele começou a fazer grandes obras na minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aquele peso que estava em cima de mim, aquele peso pesado, parecia uma tonelada, saiu. Eu fiquei leve. Sim. Né? Fiquei leve. Daí veio uma nova história na minha vida. Que coisa boa. A partir daquele momento. Essa nova história nós vamos continuar daqui a pouco. Amém. Pode ser? Pode ser. E o próximo episódio? Amém. Amém. Viu? Tem muita coisa na caixinha. Amém. Olha, vamos deixar um beijo para os corações? Será que você consegue fazer o coração agora? Bora. Aprende. Assim. Aí, olha só. Aprendi. Bye bye, corações. Até breve. Amém.